E a testa era grande parte da minha divisão e ela realmente era muito maior do que o normal, tanto proporcional ao meu rosto como para as mulheres do mundo, né, em termos de centímetro. Era uma fronte muito grande, uma testa muito grande. E desde pequena eu sofri alguns estigmas por causa disso, né? Então eu procurei profissionais fora de Campo Grande, que até então os profissionais não tinham tido empatia ainda, porque era um grande sonho. Era um sonho de infância e era uma ferida que eu queria estar pessoalmente madura para mexer e que eu queria entregar esse grande sonho para alguém que eu realmente confiasse. E eu tive que adiar esse sonho que eu ia concretizar em 2020. E aí, em 2021, eu conheço então o Sanabria e a gente teve uma empatia muito grande já na primeira consulta que eu tive com ele. Conforme a gente foi conversando, assim, eu fui sentindo que ele era uma pessoa que eu confiei em dividir esse meu anseio, porque por mais que a gente seja seguro, por mais que, né, eu tenha toda uma trajetória de superação, tem dores que às vezes a gente não divide nem com a gente mesmo em voz alta. Então, quando eu cheguei para o Sanabria, acho que a receptividade dele, o acolhimento dele, tornou aquilo que eu queria que fosse, leve. Leve ao ponto de eu me sentir à vontade de dividir também com outras mulheres e com outros homens que também sofrem desse mesmo problema. Foram 2 etapas o nosso procedimento. O primeiro procedimento foi aquele que fez uma área de cobertura maior da minha fronte, né? E na verdade a gente podia parar ali o procedimento, só que eu sempre fui a favor de algo mais natural. Então, a princípio, eu, por opção pessoal, escolhi que fosse coberto o mínimo possível. Eu pedi para que o Sanabria cobrisse o mínimo possível e deixasse minha fronte o maior possível, porque eu também não queria me descaracterizar. Eu sempre tive a fronte grande, eu só queria uma fronte dentro de uma perspectiva de ser grande, de um tamanho normal. Tá. Então, a gente deixou a fronte extensa. E aí, quando nos nossos retornos, ele me sugeriu da gente tentar deixar algo mais natural, né? A implantação mais natural. Eu não me arrependo nenhum dia, aliás, eu sou afortunada, né? De ter o Sanabria, de ter tido ele na minha história de vida. Eu falo que não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, o Sanabria faz parte da minha história de vida. Ele literalmente está estampado na minha cara, né? E eu fui muito feliz em escolher ele, muito feliz em dividir os meus anseios e esse sonho com ele, porque não só tecnicamente, mas como ser humano, não só o Sanabria, mas a família dele, porque lá é uma família, né? Sim. A família Sanabria me acolheu de uma forma ímpar, muito além da minha expectativa do que eu esperava. Era um sonho, eu realizei, e eu já sabia que ia ser maravilhoso, mas foi melhor do que eu imaginava. Eu sou muito feliz de ter escolhido ele. Esse procedimento faz parte do meu eu e, apesar de eu não falar em voz alta os meus anseios, principalmente esse em específico, eu tinha certeza que assim que eu decidisse, eu queria transformar ele também num sonho para mim, mas também numa esperança para quem também sofre desse mesmo problema. E assim, a concretização desse ciclo foi tão bonito e é tão assim emocionante que jamais tinha gente que nem sabia que existia essa possibilidade para mulher. Achava que isso era uma cirurgia masculina, não achava que era uma cirurgia feminina. Hoje eu olho e falo, nossa, foi lindo, né? Não foi só para mim. Né? Também teve um propósito, teve um impacto para o outro também. E aí a equipe do Sanabria vem para concretizar esse sonho nesse sentido e também para agregar até para essas outras pessoas, né? Que de alguma maneira buscava a clínica ou pessoas que eram de fora que queriam tirar uma dúvida, tipo, olha, né? Aqui onde eu tô existe isso, não existe, mulher pode, não pode. Então, também foi uma rede de pessoas, uma rede de apoio que foi agregando para mim e agregando para o outro também. Quem não, né? Quem não sonha, né? E de repente tá se sentindo mal por alguma coisa e alguém chegar e falar, olha, existe solução. Quem não quer? Como eu falei, estampado na minha cara, minha autossegurança, essa questão de eu saber que eu posso impactar outras pessoas, que também me autoafirma como uma profissional, não só aqui no consultório, mas também a profissional da mídia digital. Não é só na estima física em si, sabe? Não é só no estereótipo, não é só na estética que ele mudou. Foi realmente nas minhas capacidades de alcançar meus sonhos e ajudar o outro a alcançar o sonho dele também.